Convido a todos a fechar os nossos olhos, mergulhar confiantemente dentro da nossa própria alma interior e nos projetar acima do nosso dia a dia, em busca das regiões de paz, de amor, de esperança, de harmonia, para nos dirigir ao Pai da vida. Gratos, Senhor da vida, pela oportunidade da consciência. Agradecemos a Jesus e aos seus representantes pela inspiração de hoje, pela presença junto aos nossos corações, na sala de fluidoterapia, e rogamos a companhia dos seus representantes ao longo da nossa semana. Graças a Deus. Bem, o título é pequeno. O capítulo é inicial, capítulo 5. E é uma frase retirada do inesquecível Sermão da Montanha. Éramos tantos os aflitos, sedentos de esperança, de consolação, de conforto, diante daquele sol espiritual que representa Jesus e que nós o tínhamos naquela época ali encarnado, que tamanho era o número dessa multidão que ele foi obrigado a buscar a elevação de um pequeno monte para ser visto por todos, porque a voz do seu coração nós ouvimos no interior da nossa alma até hoje. E entre outras coisas, ele nos disse: bem-aventurados os aflitos. Nas anotações de Mateus, nós vamos ler: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está no capítulo 5, versículos de 4 a 10. Àquela época, nós precisávamos ouvir, porque estávamos todos vivendo situações muito desconfortáveis, deficientes, excluídos, abandonados pela sociedade, desprezados, comprometidos fisicamente, e não entendíamos o porquê que, ao olhar para o entorno, víamos tanta saúde, felicidade, integração, e nós naquela situação. E hoje não é diferente. Mas o Evangelho nos diz que para entender esta bem-aventurança, precisamos partir da certeza da vida sem fim. Sem este conceito, nós não conseguiríamos entender Jesus. Naquela época não tínhamos ainda esse conceito, hoje temos. Todos nós que nos reunimos aqui, temos por obrigação ter a base reencarnacionista. Mas a minha velha pergunta: e daí? Porque apesar de nós termos a certeza de que somos espíritos imortais, mergulhados num corpo perecível, ainda temos, eu vou falar baixinho só para a gente não espalhar muito essa história, a gente ainda vive desespero. É uma ansiedade, Maria Emília, que você não faz ideia.
Se eu não terminar o dia hoje desfrutando dos prazeres materiais da vida, eu vou explodir antes de dormir, eu não vou conseguir. Isto é típico de quem se enxerga espírito imortal. Eu posso responder tranquilamente, não. Mas então como? Temos que ir às bases do ser humano. O ser humano é capaz de compartimentar. Eu sei uma verdade incontestável, mas eu faço de conta que ela não existe. Eu levanto uma paredinha, agora tem drywall, não dá nem muito trabalho. A Sônia está envolvida com essas confusões, né? Pronto, está ali atrás. A certeza está lá, mas eu estou aqui. A certeza só pode ser boa quando ela faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso feijão com arroz, que agora os nutricionistas estão divergindo, né? Pode, não pode, é bom, não é bom? Eu digo, é bom. Para a alma, para o coração, pelo menos é. Imortal, nós somos seres imortais, espirituais, viemos e retornaremos ao mundo real, e aqui é um período transitório, de curta duração. Então é importante entender que nós podemos, sim, compreender as palavras do Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Bem-aventurados os que sofrem, porque alcançarão paz. E aí um exemplo muito simples é o dente, né? Todo mundo tem dente. Se não tem o seu, comprou outro e pôs no lugar, mas tem. E quando dói? A gente procura o profissional, e aí ele fala assim, olha, você tem bruxismo, você dorme rangendo o dente, você quebrou a raiz do dente, eu não tenho como salvar, eu preciso tirar a raiz, porque o negócio não está bom, o teu corpo está enxergando isso como um problema. E aí a gente vai e marca a cirurgia, tem que cortar, arrancar e colocar outro no lugar. E aí, a gente acha isso legal? É gostoso, agradável? Mas se o meu bolso puder pagar o profissional, eu vou ficar feliz, não vou? Eu vou poder sorrir, sem ser motivo de apontamento. E aí somos nós. Tem situações em que nós, inadvertidamente, comprometemos a nossa consciência. Erramos, traímos, falhamos, nos ausentamos. E a bênção da reencarnação é o Pai dizendo, eu te amo tanto, filho, que eu vou te dar incansáveis oportunidades de você corrigir na rota de ascensão, de retorno ao meu coração, tudo que você fizer errado. A única condição é que você se responsabilize por tudo que você fizer. É o jeito de você adquirir responsabilidade, maturidade, crescimento e consequente iluminação. Muito simples, que de fato é, e de extrema amorosidade, porque o Pai é justiça. Embora nós gostemos muito de nos irritar com as pseudo-injustiças que nos acontecem, né? Nós somos muito observadores quanto a isso. Ah, mas isso não é justo. Falamos nós que somos os reis da injustiça. Ah, mas eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. E você já olhou na porta de trás da sua reencarnação, as últimas? Porque nessa a gente errou tanto que a gente veio que nem aquele carneiro que foi
tosado, né? A gente vem escabriado, tendo medo até da gota da chuva que cai, a gente assusta. Então a gente fica com as barbas de molho. Quem tem, né? Como eu e você. Quem não tem, põe outra coisa de molho, mas fica atento também. Então não fique pensando que você é o discípulo amado de Jesus. Nós somos todos seguidores dele. Mas muitos de nós ainda estamos com a nossa consciência recém-saída de uma situação difícil, de 300, não precisa nem 300, 200 anos atrás já está valendo. Mas eu não lembro. Você não lembra porque o Pai é misericordioso. Ele falou, vai lá corrigir teus erros, mas eu vou dar uma nublada na tua consciência, você vai lembrar o que você fez. Você só tem que ter certeza de que você tem que fazer melhor, tá bom? E eu vou te dar um modelo incomparável. Jesus, segue tudo que ele fez, você está ganhando tudo que você fizer seguindo. Tem alguma dúvida ou dificuldade? A gente diz não. Mergulha na carne. Chega aqui e não lembra. Mas que vida boa, hein? A vida tem tanto para desfrutar e eu aqui de bobeira, eu vou me dar bem. E começa a pisar na cabeça de quem está do lado, a esquecer de ser fraterno, a amparar, a dividir, a ter paciência. Eu só quero o que é gostoso. Que nem criança. Arrancar o dente, não, estou fora. Mas isso vai comprometer o corpo que não te pertence. Como assim? É meu? Nasci com ele? Então você nasceu com ele, mas não é seu. Você não vai levar. Você vai levar? Não, então não é teu. É do Pai. E nós vamos dar conta do instrumento que a gente usou, bem ou mal. Com responsabilidade ou inconsequência. É assim que nós temos causas atuais das aflições. Não ouvir os conselhos dos profissionais de bom senso e vivi a minha vida de forma a cometer excessos um atrás do outro. De trabalho, de descanso, de alimentação, de bebida alcoólica, para não ir para o lado dos ilícitos. Mas também temos essa chance. Chega uma hora que o boleto aparece. E as consequências nos pedem reparação. Então a gente pode dizer que essas aflições e dores pelas quais passamos têm origem na nossa ação desta mesma vida, da inconsequência ou negligência que tivemos. Assim é com os nossos relacionamentos, com os nossos dependentes. Se não tomarmos ou não tivermos tomado a atitude adequada, responsável, que dá trabalho, que precisa repetir 5 milhões de vezes, nós vamos obter resultados diferentes do ideal. E vamos retomando a consciência, enxergar que nós podíamos ter feito diferente. E que as consequências do que aconteceu têm raízes na nossa atitude. Tá bom, então agora eu vou passar o resto da eternidade arrastando corrente e me flagelando pelo que eu deixei de fazer ou fiz errado. Não. O Pai, na sua infinita misericórdia, te dá redobradas oportunidades de refazimento. Não só a reencarnação, mas muitos de nós praticamente reencarnamos na própria vida. Às vezes tomamos uma portada tão grande que nós mudamos o rumo da nossa atitude e passamos a ser responsáveis. Isto é amadurecimento, aprender com os próprios erros. Aliás, na nossa faixa de evolução, nós mais aprendemos com a dor do que com o amor. Porque ainda precisamos de cores fortes, de dores que toquem o nosso acomodamento. Então, elas são benéficas.
E quando já temos consciência de que somos um filho muito amado de Deus, que nossa jornada tem início quando o Pai nos criou, mas não tem fim. Que as horas e anos e décadas que passamos aqui, mergulhados na carne, são uma oportunidade de refazimento e de conquista de novos valores. Aí nós passamos a valorizar as dificuldades que surgem por uma dedução de lógica. Se toda causa gera uma consequência, se o que nos afeta e nos desconforta tem uma causa, se nós não encontramos essa causa nessa encarnação, ela tem que estar numa reencarnação anterior. E mais, se Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, nos dá oportunidade, nos patrocina novas experiências reencarnatórias, e se Ele é amor, justiça e perdão, a causa que nos atinge passou pelo seu crivo, então tem um objetivo pedagógico. Ele nos ama. Se fosse só para nos esmagar, o Pai nos daria um outro rumo. É lógico isso ou não? Eu faço isso com meu filho de forma imperfeita, o Pai de forma perfeita faz comigo. Só que esta dedução tira todo e qualquer pensamento de escapismo, de compensação. A vida é muito dura, então eu preciso encher a cara de brigadeiro. E tome brigadeiro. Ai, hoje foi difícil, me envia 12, mas eu não quero aquele de festa, eu quero aquele extra. Lógico que não vai dar certo essa história, porque nós estamos com um problema, passamos a ter 2. E é assim que a gente tem levado a nossa vida. Vai no Paulo de Tarso, olha, não mudou nada. Eu vou, assisto aquele homem falando incansavelmente, tomo o passe, bebo aquela aguinha fluidificada, chego em casa, está o mesmo inferno. Aquele parceiro que Deus me defenda, eu devo ter jogado pedra na cruz. Mas você mudou de atitude mental? Você está fazendo o Evangelho? Você está deixando de falar os impulsos que você sempre falou e acusou? Você está enxergando a situação como uma possibilidade de descobrir outros caminhos de condução? Você está seguindo Jesus? Você está fazendo reforma interior ou você está querendo que o outro faça a reforma dele, porque você descobriu que pode ir no centro espírita? Então essas são questões que nos afligem, que nos afetam, mas que nós vamos descobrir que só quando nós resolvermos que cada um de nós só é capaz de mudar a própria vida e que a nossa transformação pelo exemplo pode arrastar ou não os que estão em torno de nós, diminui a ansiedade, a frustração, você não vai mais ligar para o disque brigadeiro, você vai começar a enxergar a prece como uma chance, uma oportunidade de renovar o panorama interior da sua alma. Hoje eu estou tão para baixo, então eu vou entrar em prece, porque aí eu busco outras regiões, eu vou iluminar meu espírito com esperança, com paciência, com amor, com tolerância, benevolência, ou palavrinha miserenta, né? Benevolência para com todos. Isso é a definição dos Espíritos sobre caridade.
Não vou sair por aí com uma metralhadora de acusação, dizendo está tudo errado, só eu que faço prece nessa casa, ninguém aparece no evangelho no lar, e vocês querem botar o barco para baixo, só eu que remo. Se é assim, aproveita a chance. Convida, mas não acusa. Porque a gente não lembra o que aconteceu antes. Muitas vezes o parceiro difícil é aquele que nós deixamos falando sozinho. E que hoje vem trazer o boleto aqui, ó. Eu fiquei assim. Você foi viver a vida, se dá bem, e eu fiquei mal. Então agora é a tua chance. Você pode aceitar ou não. Isso é maturidade. Tá bom, eu aceito. Mas não assim, pode pregar. Olha, eu sou o sacrificado dessa casa, tudo em cima de mim, só eu. Pronto, já botou tudo para baixo de novo. Vamos mudar essa história e nos enxergar como espíritos imortais, filhos de um Pai que nos ama de forma perfeita, que nos dá todas as chances, que nos dá todas as oportunidades de crescimento, de iluminação. E vamos enxergar com Leon Denis, numa obra imperdível, chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro. Tão pouco compreenderia a sua força. Desculpe. Não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco. Que é o que a gente faz, né? Compreenderia a sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio, nós, alterar o seu presente, porque não dá para mexer no passado, e, consequentemente, o seu futuro. Então, nós temos que sair deste encontro na certeza de que nós somos filhos do Deus de amor, que nos deu, por DNA, a sua imagem e semelhança. Nós somos capazes de co-criar com Deus. O que nós criamos? Uma família, uma empresa, um jardim, uma receita, um móvel, uma ideia, um clima interior. Somos nós que criamos. E o que criarmos será o ambiente em que viveremos. Se somos criaturas pessimistas, que nem aquela hiena do antigo desenho do Oliver Hardy, ah, Deus, oh azar, eu sabia que isso não ia dar certo. Nós vamos ter uma nuvenzinha escura, criada por nós, que nos acompanhará. E de fato, tudo dá errado, porque você plasma, você cria. Nós somos capazes. E aí as pessoas brincam comigo e falam assim: e aí, Afonso, está tudo bem? Porque eu respondo: está maravilhoso. Está maravilhoso? Não está, nós somos num planeta de expiação e prova, mudando para regeneração. Sou um espírito cheio de dívida moral, mas eu estou a caminho. Eu sou um bem-aventurado, porque eu vivo as aflições para transformá-las em chão duro e firme para novas edificações. Sou eu na cadeira do dentista arrancando a raiz para pôr um definitivo, que eu vou poder comer paçoquinha. Paçoquinha é mole, né? Pé de moleque. Então, tá maravilhoso. Eu tenho um amigo que fala assim: e aí, Richard, tá bom? Não, tá ruim, mas tá bom. Porque somos nós. Não somos espírito puro. Ainda tem coisa para resgatar. Que bom que eu estou resgatando. Obrigado, Senhor. Porque eu estou descomprometendo a minha consciência, eu estou acertando.
Ontem eu estava ladeira abaixo, achando que eu estava brilhando. E eu me comprometendo, agora eu já estou ladeira acima. Está difícil, está cheio de aflição, mas vai ficar melhor. Eu já estou mudando a coisa. Isto é amadurecimento. Isso é acreditar que nós somos espíritos imortais e viver, colocar na nossa rotina diária. E vamos combinar, só pode dar bom para a gente. Só pode nos acrescentar. Ouvimos essa semana o nosso querido e eminente Haroldo Dutra Dias, falando a respeito da leitura do último capítulo da Gênese, do mundo que vai se transformar, o mundo que irá trazer uma renovação, agora que já estamos vivendo esse período. Na Gênese era do século XIX, era uma projeção, agora já é bem mais perto. Ele dizia, olha, todos os espíritos que nós conhecemos são nossos orientadores, benfeitores, mentores, estão disponíveis e dispostos a reencarnar para nos fortalecer. E a gente insiste em ficar assistindo os programas que exploram a miséria humana, as nossas tragédias, porque sim, elas existem ao longo do planeta, mas nós precisamos enxergar as árvores que estão nascendo, fortalecendo a floresta e que são silenciosas. Bem diferente do incêndio que a mídia universal ou planetária insiste em nos vender, para nos jogar numa situação em que nós nos tornaremos reféns da aflição. Nós queremos tirar da aflição o melhor, a esperança. Está difícil, mas eu sei aonde eu vou chegar. E dar a nossa contribuição para plasmar um mundo de regeneração, nos regenerando. A história começa aqui, dentro de nós. Bom, nós vamos achar em João 16:7 o seguinte, 16:33, são anotações de João das palavras de Jesus. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Muita paz a todos. Nós vamos nos preparar agora para a próxima etapa da fluidoterapia, quando nos sentaremos com o nosso coração disponível para recebermos a contribuição das energias salutares através do passe e termos uma semana de muita descoberta interior, transformação, muito trabalho. Nós temos bastante lição de casa para fazer. Então vamos cheios de gratidão e de esperança, rogar ao Pai da vida que dirija as melhores vibrações de luz ao nosso ambiente doméstico, para abraçar os que lá deixamos, com quem convivemos, mas também para alcançar aqueles que fazem parte da nossa convivência, próximos ou distantes, reais ou virtuais, encarnados ou desencarnados. Que esta paz, essa esperança, essa alegria espiritual que nos envolve, possamos partilhar com esses corações queridos, para que semeemos a esperança, a confiança, a fé, o amor, a tolerância e assim por diante. Que este momento tão especial seja
uma referência para a nossa semana, para aqueles momentos em que o nosso pé encontrará a quina da cama e nós teremos aquela recordação dos momentos de primitividade em que nós já vivemos, né? Que possamos contrapor com esse momento tão espiritual, tão agradável, tão lúcido, em que nos encontramos agora, para que não nos percamos na nossa busca de autoiluminação para encontro do Mestre inesquecível Jesus. Graças a Deus.